Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Se Liga Nesse Som, o podcast de música e produção musical, né não, caras? Isso aí. E aqui hoje estamos nessa bancada maravilhosa com ele, a estrelinha do deserto. Ele, a luz que brilha no horizonte. Doutor Flávio. Neto, né? Doutor Flávio Salim. Fala cara. pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um capítulo aqui desse nosso podcast. A gente sempre tem formas não ortodoxas de apresentar os outros, como vocês acabaram de perceber. Então eu vou passar a bola pra ele, o único, inenarrável, Inoxidável. percussivo, o Percussa Z. Salve, salve, rapaziada. Tamo aí mais um episódio. Se acomodem, sentem-se, pega aquela cervejinha, pega um livro também, que vocês vão ter bastante coisa pra anotar aí, bastante informação da hora que a gente vai passar aqui hoje. E nosso convidado de ouro aí, né? O homem. O brabo homem. da rádio, né? Então. Ele o- mesmo. Um idealizador desse podcast, né? Porque sem ele você cara. não estaria aqui, não é mesmo? Então, De Verdade, certa é forma, verdade, né? é de verdade. certa Diretamente. forma, Miyagi Deste dos- ponto de vista, nesse ponto de vista, é ele, um cara com mais de 30 anos de profissão de rádio, não é mesmo? Não é, Monteirão? é isso mesmo. Monteiro Neto. Primeiro, Monteiro obrigado Neto, ele a mesmo. vocês pelo convite. Palmas, Obrigado ao palmas. Renato, obrigado. Palmas pra vocês. Porra, a gente que agradece. Então, a nesse presença aí. projeto, que é um projeto que eu gostei desde o início, quando o Renatão me disse, Renato é meu filho. Eu sou o Monteiro Neto, jornalista, radialista, professor, metido a cantor de vez em quando. Ele não suporta Não mesmo. o tio do pavê que conta certas piadas A gente inadequadas. precisa de um tio da Sempre família, no né, Natal. mano? Não- Até não então dá. era eu, Com tio. detalhe, Hoje com Hoje detalhe, temos um tio um eu pouquinho... passo o cetro. com 57 anos eu digo pra vocês que duas coisas acontecerão com homens e mulheres. Homens serão tios do pavê mais tarde e mulheres serão sogras, o que nós nunca seremos. Mas aqui pra falar um pouco da minha experiência de rádio, compartilhar com vocês, com quem tá nos assistindo, e um prazer mais uma vez. Obrigado por me convidar, me sinto envaidecido, honrado, e no que eu puder aqui colaborar com um pouco mais de informação, de histórias, porque dizem que a idade traz cabelo branco, barriga, óculos, histórias e mais uma dor na coluna, segundo nosso amigo Russo. Nós estamos pra cá, já aqui pra citou a isso. lenda. Já citou a lenda. É a lenda. A lenda. Então O vamos... homem que captou o áudio de Moisés bradando aos 7 cantos do mundo os 10 mandamentos, é isso? É ele mesmo. Ele é Moisés, Lá do Monte Sinai? É. Moisés e Dom Pedro também. Dom Pedro. É. O grito Se da você independência preparar foi... aquele quadro da Detalhe. independência. O som do você- trovão foi o Russo que gravou, não foi? Não, Se não me engano. naquele quadro da independência lá, você vai perceber Certo. que tem um cara com boom, assim. Ah, É o Russo. É o Russo. Sim. E um detalhe, não sei se vocês sabem, eu sou professor de História e de Matemática, né, formado, graças a Deus, e vocês sabem que o Grito do Ipiranga, que passou agora esses dias, aí, dia 7 de setembro, na verdade, Dom Pedro estava dando uma verdadeira cagada Sim. no Riacho do Ipiranga. Meu Deus. Tinha subido de mula, não de cavalo branco, e aquele quadro que tem, né, dele gritando a independência é o quadro do Luiz Américo, que é o grande pintor, que foi encomendado pelo filho dele 40 anos depois, o Dom Pedro II. Mas ele estava de mula e estava Tudo lá bem. Aí, ó, se pra vocês aliviando. verem que não é só Não, mas, música, é sobre arte, não, né? Mas aqui, vale dizer que, assim, história é um dos meus hobbies favoritos, assim. Se eu não fosse músico, certamente seria historiador. E eu comento sobre o Dom Pedro nas minhas aulas, porque ele foi um cara que ele gostava muito de tecnologia, Sim, pra época dele. sim. Ele foi um dos primeiros caras que testou o telefone. Caramba, Dom cara, Pedro sério? II. Sim. Dom Pedro II. Mas, antes da gente entrar pra essa discussão de história, de matemática, enfim, mano, onde que nós estamos, Dr. Flávio Sim, Salim? eu ia comentar exatamente sobre isso. Vamos falar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Aqui. Exatamente. Estamos aqui no The House Studios. Então, sempre lembrando que estamos aqui na Alameda Ubiatãs 399, aqui nos estúdios do The House Studios. Pra você, Especificamente banda na- que tá procurando aí lugar pra ensaiar, lugar pra fazer suas produções, quer gravar o EP da sua banda, quer gravar o álbum da sua banda, quer gravar o seu clipe, venha falar conosco, com nós. Com nós. E hoje, Fala com nós. Vem falar especificamente, estamos conosco. aqui na sala Harman Pro. Então, Sim. muito obrigado a Harman aí. Muito obrigado. Obrigado. Ótimas gente. caixas JBL aqui.
Equipamento de ponta, estrutura. só baita equipamento de ponta. interface, Com Soundcraft aí também, né, Com certeza. cara? Então, Estrutura, cara, hein? temos uma ótima estrutura aqui. Então, pra você Responsa. que estiver procurando por estrutura e qualidade, The House Studios. Monteirão, você com esse tempo de rádio todo que você teve, a estrutura aqui é boa. pra Não, caramba, né? eu percebi, eu entrei aqui, vi todos os espaços, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso aqui é de responsa. Não, de responsa, com Sinceramente. certeza. Eu não vi até hoje, estava falando com o Russo, eu gravei em alguns estúdios, alguns trabalhos em jornalismo, trabalhos voltados para jingle, tal, tudo mais a parte de texto. Uhum. E em poucos locais eu vi uma estrutura como vocês têm aqui, bem colocada, bem dinamizada, porque não adianta você ter uma estrutura boa sem o espaço estar otimizado. Lógico. E eu gostei daqui, Principalmente viu? no estúdio, né? Virei fã daqui, sinceramente. E não tô jogando confete, não. Quem me conhece sabe que eu não sou de alisar pra ninguém. É isso. Então, venha jogar confete você também. Puxa a vinheta aí. Puxa a vinheta, então vamos começar esse Valeu! programa que tem tudo pra ser muito louco. Vamos lá! Se liga nesse som! Boa. Boa! Voltamos aí. Voltamos então da vinheta, né, galera? A vinhetinha que Que rolou vinheta, aqui. hein? Ficou foda Não, essa vinheta. Essa vinheta Palmas foi para legal. Boa. a Palmas voz pra de voz Deus. de Deus aqui, palmas. Palmas para a voz de Deus, responsável Afinal de pela nossa contas, Dá um vinheta. grito Deus aí, voz de merece. É, rapaz. Voz de Deus tá sem microfone hoje. Hoje, Mas é infelizmente. só hoje, Vocês só não vão hoje. poder ouvir a voz aveludada de Deus, né? Cancelaram Ele a que voz. sempre... Tempos Se difíceis. a voz de Deus está presente, eu tenho que falar uma coisa. Eis-me aqui, Senhor. Eita, rapaz. Ele que Bom, sempre se amém, pronuncia glória. falando em espanhol, né? É, rapaz. Eu não tenho telefone. Eu não tenho telefone. É que Piadas internas do esse Se Liga Nesse- telefone. Piadas internas aqui do... Bom, vamos lá, mano. Agora, pra começar aqui esse programetes que vos fala, né? Vamos começar, Monteirão. Explica pra gente, cara, quem é você, cara? Faz uma autópsia sua aí. Quem sou eu? Quem sou eu? Fazer um raio-x. É o seguinte, eu sou um jornalista, um radialista e um professor que tem o costume de estudar bastante e que desde 1984 entrou no meio de comunicação, meio sem querer. Meu pai era empresário até 82, eu curtia muito rádio, ia a programas de televisão, na minha família se assistia muito os festivais da Record, novela, minha família sempre foi voltada muito para a televisão, para a questão das artes, tanto que isso se refletiu em mim, nos meus irmãos um pouco, mas nos meus filhos bastante, É. né? Renato tá aí que não me deixa mentir, Juliana, a irmã dele também, e aí fomos criando uma carreira meio que na raça, porque ninguém da minha família tinha entrado no meio de rádio, no meio de jornalismo, no meio artístico. E eu, meio cara de pau, metido a besta, eu era o garotinho com 6, 7 anos, que na época da Jovem Guarda, o garotinho vitrola. Canta aquela do Roberto Carlos, filho. E aí eu fazia lá o mise-en-scène e cantava. Isso é registro na família. Já era metido a besta desde aquela época. E aí o que Coisa que artista, acontece? né? Coisa de arteiro. E aí o que que acontece? Em 84, depois do meu pai perder tudo, sobrar apenas uma casa no litoral, que era a nossa casa de veraneio, um amigo do meu pai, Edmilson Zanetti, compra uma emissora de rádio AM em Itanhaém. Uma coisa extremamente insólita. Era um cara do ramo de imóveis que compra uma rádio e eu vou lá para vender publicidade. E de repente, 3 meses convivendo ali, vendo estúdio, já ficando meio fascinado. Eu era um cara que, por um exemplo, aqui com 17, 18 anos, eu visitava as rádios de São Paulo na Paulista, Rádio Cidade, que já não tem mais, a Rádio Jovem Pan, que ainda tem, para pegar adesivo, Caramba. para promoção. Quando em 81 o Queen vem para o Brasil, eu ganho uma camiseta da Jovem Pan, não, desculpe, da Rádio Cidade, numa promoção da Lightning Bolt, que era uma grife na época, Queen, show no Brasil. E vou pro show do Morumbi com a camiseta com uniforme Adidas e quichute.
Pra quem não sabe o que é quichute, Vocês sabem É? que Não, É, sim, sim. eu sei. sabe o que é, A né? gente tem a... É vocês um jovens. tênis da Agora a época gente que tem se o comprava. É que a Agora gente É. tem hoje em dia uma coisa que chama internet que a gente pode descobrir essas Então, coisas. Não, mas então eu vou pegar um pouquinho do procurem quichute. o que é o É, quichute que vocês vão ver o que Nossa é o época- quichute. A nossa época o popular era Total 90. Total É, 90. Total 90. É, eu tô com 57, tô um pouquinho mais velho que vocês, Pouca coisa. pra falar assim delicadamente. Mas aí eu curtia muito música, eu sou fã de Queen, eu sou fã de Julio Iglesias, eu sempre fui muito eclético. Eu ouvia o pai do menino lá, do... Ai, caramba. Macaulay Culkin. Brincadeira. Não, o pai o João Nogueira, o pai do Diogo Nogueira, eu curtia esses sambistas, curtia Clara Nunes e ao mesmo tempo curtia AC/DC, curtia Iron Maiden e ia por aí. Aí eu pego e vou trabalhar na emissora de rádio. Chegando na emissora de rádio, fazendo a parte de publicidade, 3 meses depois, já meio assim, entrosado com todo mundo, chega num sábado, sou chamado pelo seu Júlio César, que era o diretor artístico, fala assim, você já fez algum programa de rádio, garoto? Falei, não. Tem vontade? Tem. Então você vai fazer hoje à tarde, das 2 da tarde às 6. Assim, na Porque lata, faltou É o uma locutor. obrigação. Mas como? Tomei um susto, ao mesmo tempo fiquei envaidecido. Fui pro estúdio às 10 da manhã, comecei a ser treinado e entrei pela primeira vez no ar. E aí não saí mais. Aí eu, em 84, faço a minha pequeno início de carreira lá. Vou fazer o meu primeiro carnaval como repórter de salão de festa, que eu tinha vendido a publicidade para um clube. Então vamos lá transmitir com transmissão externa, Olha só, com olha só. todo aí. mundo. E aí o que acontece? Quando a minha família volta para cá, para Santo André, em 85, eu vou buscar formação. Aí eu fui buscar fazer a faculdade de comunicação, faculdade de jornalismo, que eu entrei lá na Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. E aí eu ia procurar emprego em rádio e nada de emprego. E quando tinha emprego, a primeira coisa é aí, tem DRT? E aí, tal, tudo mais. Você trabalhava, não recebia, tomava um calote, recebia menos. Aí em 87 eu vou fazer o curso do Senac de radialista. Do Senac Vila Nova, ali na frente do Sesc Vila Nova. E quem vai ser meu professor? Meu professor vai ser o César Rosa, que fazia o São Paulo by Night. Foi o russo, seu Não, professor. meus professores. Não é o russo. Meus professores, César Rosa, do São Paulo by Night, da Jovem Pan, que era o grande programa, né? E aí outros professores, tal, faz 3 meses, tiro o meu DRT e começo a trabalhar registrado. Boa. E aí vou para as emissoras de rádio registrado, tudo mais, e você permitia, por um exemplo, eu vou para o ramo da música e vou para o jornalismo ao mesmo tempo. Ah, mas sem ser jornalista, claro, você tem dentro da categoria de radialistas o cargo de, a posição de locutor entrevistador. Uhum. Era assim que eu era registrado na carteira, para poder fazer jornalismo. Fazendo faculdade, tudo mais, e aí continuei. Aí acabei entrando, me especializando muito no jornalismo político, na crônica política, fazendo polícia, fazendo cultura, fazendo a parte musical e, de repente, eu começo a me envolver fazendo reportagem. Ah, garoto, você não quer ajudar a fazer uma campanha política? Ganha bem. Aí ia para a campanha, Aí depois começou. saía. E aí comecei a fazer isso no jornalismo. E fazendo jornalismo diário, aquele jornalismo, eu digo o seguinte, eu me considero um apresentador, me considero, mas eu me considero antes de tudo um repórter, o repórter de rua, que sobe favela, que amassa barro no meio da comunidade, que vai ver o buraco, que vai ver a reclamação do povo. Você o era que o... né? Você era o É, Celso Celso Russomano. Russomano. Mais ou menos, não, Mas não, não, o Celso Russomano tem amizade, Jogou. Gil Gomes era nosso ídolo. Gil Gomes era o ídolo. Que da hora. Até porque também tem um detalhe. Eu queria fazer rádio FM, todo mundo queria fazer aquele negócio aqui, ZYI, Aqui agora, hora certa. Não era nem hora certa. Tantas horas e tantos minutos, você fica com Tears for Fears, Crying for the Rain, pumba. Não, eu caí pro rádio AM, onde você tem que exercitar a sua capacidade de entreter a pessoa contando histórias, sendo tal comunicador. Não o locutor metralhador, aqui tem todo o valor, que é um cara que faz um trabalho maravilhoso. Eu tenho grandes amigos, quem foi meu professor também, Beto Rivera,
o grande Beto Rivera, que foi, hoje deve estar na Gazeta, não sei. Então, quer dizer, eu tinha esses caras como meus ídolos, mas eu acabei indo pro Rádio AM, onde a gente contar histórias, onde você atende o ouvinte mais intimamente da seguinte forma, o que você está fazendo aí? E eu tenho histórias lá em Corumbá, que o Renato lembra, quando eu fui dirigir a Rádio Clube de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, em que eu comecei a fazer um programa de manhã, que era o programa Monteiro Neto, que levava o meu nome, que fazia um programa no estilo assim, um pouco Eli Correia, um pouco Rádio Revista Bandeirantes, com o Darcio Arruda, com outros grandes locutores, em que eu misturava, ao mesmo tempo que eu falava da novela que ia acontecer, eu entrevistava um prefeito, entrevistava um vereador, entrevistava o cara da comunidade de pescadores para dar um recado, aí falava do esporte e tudo mais, e você vai temperando isso. E quando eu atendia o povão que ligava, que é o mais gostoso do rádio, é isso, esse contato, eu adotei uma coisa lá em Corumbá que me veio assim, de repente, me falaram, as pessoas têm um pouco de vergonha de falar. Como de manhã a dona de casa prioritariamente está aí, então a minha pergunta principal é, tudo bem, qual o seu nome, de onde é que você está falando e tal? O que você está aprontando de almoço aí, minha querida? Aí ela tinha orgulho de falar que ela estava fazendo lá em Mato Grosso do Sul, se fala muito carne frita, que aqui pra gente é o bife, né? Aí eu tô fazendo uma carne frita, tem espaço pra mim na mesa aí? Aí as pessoas criava intimidade, né? Quebrava, né? Porque então, quando entrava um ouvinte e eu não perguntava, a pessoa falava, não vai perguntar o que eu tô cozinhando? Isso é o barato. Já pegou. E eu brincava, gente, se eu for na casa de todo mundo, eu vou ficar 1 ano só comendo na casa dos outros sem trabalhar. Né? Então esse negócio do rádio, o Rádio AM te traz dessa proximidade, de você, inclusive, prestar serviço. Eu fazia muito, sempre na minha carreira eu fiz muito isso de prestar serviço. O hospital precisa de sangue, vamos anunciar o sangue. O hospital precisa disso, uma comunidade carente precisa de alguma coisa. Tem um episódio, só para finalizar essa parte, que em determinado momento, crianças ali, a fronteira da Bolívia, Brasil com Bolívia, e tem El Tigre, que é o local onde mataram o Che Guevara, né? Que fica a mais ou menos 100 quilômetros de Corumbá. E 3 crianças tiveram problema de estarem dormindo numa cama, num barraco, e pegou fogo o barraco. E as crianças foram para Corumbá, que era o local mais próximo, para serem atendidas. Chegando lá, isso eu até me emociono quando eu falo, chegando lá, elas precisavam de fralda descartável. E eu, o chefe da enfermagem do hospital, Paulo, que era um paulista que morava lá também, que virou meu amigo, ligou para mim e falou, Monteiro, nós precisamos disso. Eu falei, você vai entrar no ar comigo agora. Paulo, o que está acontecendo? Ele relatou tal. Falei, olha, por favor, quem está me ouvindo agora, se puder comprar um pacote de fralda e levar para o hospital, porque eu vou sair daqui, eu vou comprar 2 pacotes e vou levar também. Por favor, faça isso. São crianças que não tem ninguém por elas e elas precisam de fralda, porque elas estão com o corpo todo queimado. Cara, na boa, eu sei que no dia seguinte o Paulo me liga e fala assim, Monteiro, chegaram aqui 600 pacotes de fralda. Caramba, aí sim, hein? Ou seja, vai ajudar essas crianças e as outras que estão na maternidade. Então, para mim, o rádio fala muito fundo. Vocês perceberam que eu me emociono? Porque é isso. Porque independentemente da bagunça, da brincadeira, que é gostoso. Você tocar uma música, você entrevistar um cara, como eu tive a oportunidade de conviver com o Belchior, com várias figuras. O Belchior era um amigo querido, que infelizmente já foi, Jair Rodrigues, que era queridão no coração. Belchior foi ano passado, né? Morreu ano passado. Então, é uma coisa que te conforta. Você fala assim, eu faço alguma diferença na situação. A situação tá ruim, a gente tal, mas o pouco que a gente pode ajudar, tem aquele ditado, né? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Exatamente. E ninguém é tão rico que não precise de ajuda. Então é bem por aí, o rádio pra mim é isso. Não, acima de tudo. Isso é muito doido, que refletiu muito na minha infância, né, cara? Porque, pô, por conta dele... Você usou as fraldas também, né? As fraldas eu que sobraram algumas a história a gente já vai contar. Porque assim, cara, eu tive contato desde muito cedo com rádio. Tanto que eu cheguei a trabalhar em rádio também por conta dele e tal. Meu, eu cheguei assim, um dos melhores contatos que eu tive na rádio foi o seguinte, ele chegou...
tinha acabado de rolar um jogo do Palmeiras, tal. Na época eu era palmeirense. Na época eu No gostava... programa Monteiro Neto. No programa Monteiro Neto. Deixa eu Então, só fazer um não, adendo. Deixa eu só fazer um adendo pra você contar. Ele chegava da escola, 15 para meio-dia. Meu programa terminava meio-dia. E o meia hora, o último bloco, era o programa de esportes. Pra atualizar toda a rodada e tal. Uma segunda-feira, o time dele... Vai lá. O Ele, Palmeiras, e na detalhe, época... desculpa, detalhe. Chegava ele e a irmã e eu fazia questão que eles falassem. Sim. Eu sempre coloquei eles no ar. Então, Chegaram e anunciavam, Pra bem, despertar. chegando aqui o Renato e a Juliana, meus filhos, bom dia, Renato, bom dia, Juliana, eles já davam um bom dia, e aí começava o papo. aí começava, E aí vai. começava Bom o dia, papo, papai. papo vai, papo vem. Eu lá, o pimpolho Renatinho. Chegou lá e falou, o Palmeiras perdeu ontem, né, Tomou um Renato? chocolate. Tomou um chocolate. O que você acha disso? Eu cheguei, uma merda, né, pai? Ao vivo. Imagina Ao isso, vivo. imagina isso numa comunidade tradicionalista. Não, e detalhe, imagina se fosse hoje, nos tempos dos memes. Tava Seria meme, cara. meme. Eu Seria tava meme, na hora. Na seria hora. meme, cara. E assim, o meu operador de som, que era o Magrão, que era um ótimo operador, Ótimo, o por- DJ Magrão, né? aí é que tá o negócio. O sucesso de um programa de rádio depende do cara que opera. Aqui na live de vocês, se não tiver a voz de Deus, A voz de Deus. se não Voz de tiver, Deus. Palmas e pra ó, voz de parabéns. Eu meu sempre menino. trabalhei Eu em notei todas, que é meu as, menino. em todas as emissoras que eu passei, em todos os locais, eu sempre valorizei os técnicos que trabalharam comigo. Sim. E o Magrão era um querido, a gente morava no mesmo prédio, inclusive, que era do lado da rádio. Só Né? desculpa te interromper, É. mas pega essa dica aí, valoriza seus técnicos, Valoriza. tá? Valoriza aí todo o pessoal que Valorize, trabalha com gente. evento, com música. Porque o técnico Valoriza os pode técnicos. te derrubar ou pode te levantar. Já dizia É, Tim exatamente. Maia. Já dizia, Olha lá, olha lá. Tim Olha lá. Maia já falava. Grande já dizia, síndico. ô Santiago, dá grave aqui, Santiago, retorno. Creuzebeck. Cre- O Creuzebeck também. É, né? Kreuzebeck. Então é assim. E o Magrão era muito antenado. E o programa eu gostava de deixar ele dinâmico, que é com vinhetas. Na hora que ele solta que merda, pai, já solta uma gargalhada. E Pegou um no mugzinho. E um mugzinho. Então, e aí eu, é claro. Falei assim, criança é assim mesmo, Renato e Juliana subindo pra almoçar, a mamãe tá esperando. Né? E vamos Eu levei uma continuar. bronca, E né? vamos continuar. Agora é hora do Santos. Aí o cara soltava o hino e eu entrava cantando o hino. Agora quem dá bola é o Santos. Eu fazia essa introduçãozinha. Puta, devia ser mó Então, divertido. o programa engraçado. era divertido. O programa era divertido. E tinha os negócios. E onde eu passei sempre, eu sempre tentei fazer uma coisa diferenciada. Não que eu seja o melhor, que eu tenha ideias diferentonas e tal. Na Rádio ABC mesmo, foi uma rádio que eu trabalhei, que tenho muito carinho, nós tínhamos uma coisa chamada série de reportagens especiais. Então, a gente fazia reunião de pauta com todos os estagiários, com todos os repórteres, distribuíamos os temas. E eu tive a sorte de pegar alguns temas importantes. 51 anos da indústria automotiva no Brasil, que meu pai foi revendedor, então eu tive condição de colocar o meu pai dando depoimento dele na série. O vô que adorava que adorava televisão né? e rádio. Eu tenho do meu pai, que era patrocinador da Rádio Metropolitana de Mogi, uma carteira da Federação Paulista de Futebol Olha. de 1970, em que ele é comentarista da Rádio Metropolitana. Por quê? Temos uma Porque família ele inteira era, dessa, é, sabe? ele na Exato, verdade né? ia pra falar uma coisa ou outra, mas ele era o dono da revenda de automóveis, ele tinha carro, era ele que levava a equipe. E ele gostava de estádio, ele ia assistir jogo de graça. Então, vamos trocar uns favores aqui. E aí, o que acontece? Nisso tudo, eu sempre fiz questão de colocar algumas coisas diferentes. Então, por um exemplo, a série é basicamente o quê? Locução dos repórteres, estão fazendo, sempre a gente fazia em dupla, sonoras de quem era entrevistado do tema. O tema era dividido em 5 capítulos. Explica para um o por nosso semana. ouvinte que não sabe o que é sonora, o que é Então, sonora. sonora é, por exemplo, eu vou entrevistar um cidadão. Então, vou falar sobre indústria automobilística. Eu entrevistei um engenheiro que ajudou a implantar esqueci o nome dele agora, me desculpe, mas ele já faleceu, então ele não vai ficar bravo comigo. É assim, porque ele já tinha 80 e poucos Mas anos. um salve pra ele, né? Ele já Daqui a pouco tinha a luz pisca, né? ele já tinha 82 anos. Mas, isso na época. Mas ele foi o cara incumbido pelo Juscelino Kubitschek,
de implantar a indústria automobilística no Brasil. Caramba. Foi ele que Caramba. fez os estudos. Ele era da Escola Superior de Guerra, engenheiro do Exército, e ele fez todo... Nossa, tô esquecendo o nome dele. Ele era o não vai me russo da perdoar. indústria automobilística. Era o russo, isso mesmo, era o russo da indústria automobilística. E Resumidamente, né? esse cidadão, eu fui na casa dele e fiz uma entrevista de 3 horas, um cidadão velhinho já. Um podcast. Você tem que. E aí o que você faz? O repórter, numa matéria dessa que a gente chama de editada, você vai lendo o texto e vai entrando. Segundo o cidadão tal, a indústria se modernizou na primeira década de 60. Aí entra a sonorazinha dele. Uhum. E eu colocava algumas coisas, que eu coloquei uma coisa chamada rádio automóvel. Já que eu estou em rádio, peguei os locutores lá, pegava os estagiários, vamos lá gravar. Peguei um amigo, Igor Bertolini, que faz aí propaganda em televisão, grava pra mim aí a vinheta, rádio automóvel. Tá, eu fiz uma vinhetinha bonita, e aí eu fiz a evolução da indústria automobilística desde a década de 50, com as músicas da época, e contando a história e colocando os jingles da época de rádio. Que ideia. Então, na década de 50, o caminhão era Fenemê, caminhão Fenemê e tal. Aí entrava o jingle do Fenemê. Eu tenho isso aí no meu YouTube. Aí quando foi década de 70 era a Variante que era o carro. Uhum. Era o carro pra família. Então o carro era pra família e tal, tudo mais. Aí entrava Variante, tal. E eu fiz isso uma linha do tempo até chegar nos anos 2000. E ficou muito legal. E colocava isso dentro da série. Então a gente dava um jeito de dar um... O cara não vai ouvir simplesmente uma reportagem seca, ele vai... E eu sempre tentei fazer isso. Pra quem é mais jovem, até pra quem não entende a dimensão disso daí, nessa época aí ainda não existia internet, a TV tava Isso começando. era o rádio. Então o rádio Anos pegava 90, pra caramba, anos né? 90 Era o já, rádio, era o... 80 O quê? Que eu Esse fiz isso, essas matérias? Anos 2000 já. 2000. Foi de 2002 a 2004 que eu fiquei na Rádio ABC. Entendi. Acho que essa foi em 2003, quando fez 51 anos da indústria automobilística. Aí fiz uma outra sobre corrupção. Aí fiz uma outra sobre... Era no tempo do Napster. Quer isso, dizer, né? então... Tempo Fiz Tempo do fiz MP3, várias chat da coisas. UOL. Tem um Fiz negócio do vários Napster temas que- Tempo do legais. Casar, Né? Emule, Soul Sick. Fiz um sobre depressão. Então, eram temas variados, temas que interessavam aos ouvintes, e aí os repórteres se esforçavam para produzir um capítulo por dia, muito legal, e na sexta-feira a gente dava um fechamento bacana. Foi um tempo bom, foi Poxa, que um legal. negócio legal. E hoje em dia? Hoje em dia é o seguinte, cara, o meio de rádio ficou complicado para quem tem 57 anos de idade. A verdade é essa. verdade Então, é por um exemplo, o que eu faço? Eu sou um profissional que consigo dar conta do recado em qualquer emissora, É isso. em qualquer jornal, em qualquer televisão. Fiz televisão, apresentei um programa de televisão em rede nacional, na rede CNT Gazeta, na época, que era o Pescadores do Brasil, um programa de O pesca. cara apresentou Sem até pescar. programa de rádio. Não sabe nem... Não, programa de televisão. Não é, Sem pescar? Não. o cara Sem não- comer não pra consegue caramba nem o entrar num peixe. barco que passa Adoro. mal. Eu passo mal. Mas eu era o âncora do programa. Eu fazia as cabeças. O que faz, por exemplo, uma Glória Maria hoje no Globo Repórter. Eu tenho esse material em fita VHS, eu tenho que recuperar ele em digital. VHS, Então pra eu você que fiquei não um sabe, ano. galera. Era fita uma VHS. fita. Fitona. A fita que você coloca no aparelho. No de videocassete, locador. Tempos de Locadora. Locadora Tempos de É vídeo. louca mesmo, porque se Em você não que devolver esse 7 negócio, você dias, ficava 7 loucaço de 7 valor. filmes, 7 dias, R$7 e com multa se você não rebobinar. E É era isso que eu ia falar. Exatamente. Tinha que rebobinar. Tinha que rebobinar Tinha que a multa. rebobinar. E Tem uns senão, conhe- se você não devolvesse, o agiota da locadora Então, ia lá tem uns te buscar. conhecidos meu que pagou mais de R$1.000 de locadora, assim, depois de 10 anos que a locadora fechou, tá É ligado? verdade, E tem um pessoal aí que verdade. Tá devendo locadora até hoje, hein? Pague suas locadoras. Paguem suas É locadoras. verdade, é Pelo amor verdade. de Deus, já A tá gente com essa... sabe o seu pecado. E aí eu fiz esse programa de 96 a 98. O programa, a TV não me pagou o que Quantos devia. anos você tinha? Ai, que delícia. Renato nasceu durante o programa. Renato Qual que era nasceu a em sua idade nessa 97. época? Cara, vamos lá. Eu sou professor de matemática, hein? Olha só agora. 64 a 97. 74, devia- 74, 94, 97.
Eu tinha 33. 97. 33 anos. Olha, a idade Tinha de Jesus. Idade de Jesus. Idade desse que nos Jesus, fala. meu Deus do céu. E aí o que acontece? Fiz esse programa, não sabia pescar, mas sabia apresentar o programa, né? Afinal de contas, você não precisa saber pescar para apresentar o programa. Fiz esse programa de pesca, tem gente que lembra até hoje da minha cara por conta disso. E aí o tempo vai levando você e o mercado fica mais difícil. E eu acabei indo para educação. Porque, como eu disse para vocês, eu alternei os meus períodos de comunicação, trabalhando só com comunicação, em emissoras, em governos de políticos com quem eu trabalhei em termos de campanha, ia também, tanto que eu acabei me formando em gestão pública também por conta disso, por estar sempre mexendo com a máquina pública, ou como repórter, ou trabalhando na máquina pública, na parte de comunicação. E, de repente, eu acabei indo para a educação, porque o que acontecia também, dentro das emissoras em que eu trabalhava, dos jornais e tal, eu era o responsável por estagiários. Então os estagiários chegavam, Monteirão, ensina como faz o serviço. Monteirão, fala Você- pra eles buscarem café. Você Ensina como passa o café acaba bom. virando um professor. E aí, o meu plano A era comunicação e o plano B, educação. Com a minha entrada na educação e a minha paixão por educação, que rendeu um diploma de história, um de matemática e agora outras licenciaturas que eu tenho ainda vontade de fazer, outros cursos, eu acabei gostando muito da educação. Não desgosto do rádio, é minha paixão, a comunicação é minha paixão, mas o que hoje põe dinheiro em casa Sim, é educação. sei bem. E os projetos, E os Professor de projetos. música que Obrigado é aos briga, né? Você professores, sabe. né? Palmas, Você sabe, né, palmas aos professor? todos os professores que são desvalorizados Não. aqui. No... Detalhe, Valorizem existe também. um ditado que diz assim: o imperador do Japão não se dobra a ninguém, apenas ao professor, porque sem Ah, já vi professor essa não frase. tem imperador. Eu já vi É essa isso. frase, É já vi isso. essa frase. Sem Sem professor professor não tem nada, não tem né? imperador. Tem uma outra historinha também de Tales de Mileto, que foi o primeiro matemático e filósofo grego que previu um eclipse solar, porque Tales, na época, a mitologia grega era assim: o mar e a Grécia é feita por ilhas, então o transporte fluvial é até hoje normal. E falava assim: o mar está revolto porque Poseidon está irritado. Ele falou: não, o Tales de Mileto é o cara o matemático que criou a escola jônica, que é a escola da observação. Ele começou: não, eu tenho que explicar os fenômenos da natureza, pela ciência. E aí ele criou o Teorema de Tales, que tem a historinha que ele é chamado e levado para o Egito. Eles eram pagos a peso de ouro. Faraó leva ele para ensinar o filho dele a ser faraó. Matemática, filosofia, ética, lógica, tudo mais. E ele chega lá e o faraó resolve desafiar ele. Fala assim: tá vendo essa pirâmide? Era a pirâmide de Quéops que estava sendo construída. Olha para essa pirâmide e sem nenhum dado você me dá a altura? Eu dou. Aí ele pega, tô me sentindo na aula, hein? Eu tô dando essa matéria no nono ano essa semana. Musiquinha Telecurso Aí 2000, atenção, Flávio. atenção meus alunos. Revisão. Ele pega, olha a posição do sol que incide na pirâmide e vê a sombra. Imaginei pela sombra mesmo. Aí o que ele faz? Ele pega e mede a sombra. Ele pede um cajado, uma vara. Ele coloca na mesma posição e mede a altura da vara e a altura do cajado. Ele faz uma proporção. Uma regrinha. Aí ele diz o seguinte, é uma regrinha de 3. A altura do cajado está para a sombra, igualmente a altura da pirâmide, que eu não sei, que eu chamo de X, Y e Z, está para a sombra da pirâmide. Ele coloca ali, multiplica em cruz, aí ele vai ter a incógnita X, o valor da altura da pirâmide. Aí o faraó fala assim, Imagina os caras. ele fez Tá ligado? ele fez isso em 5 minutinhos. O faraó falou: cara, você é fogo, pra não falar outra coisa. Agora a gente entra aqui pro querido ouvinte e fala: o cara criou isso. E ele Você criou só isso. tem que ler É verdade. e É. entender. E ele Famoso criou Clóvis. isso. E ele, Clóvis e Balso. Você não atenção, tem bril. a Bril, informação. Bombril. A informação é. A informação. Ele criou isso 500 anos antes de Cristo. Se nós observarmos, nós estamos da criação do Teorema de Tales há 2.521 anos. E você não entende! Daqui a pouco o sol vai ninguém- acabar e você não entendeu ainda. E ninguém desbancou a teoria, porque saibam que na ciência, na matemática, que é a ciência de todas as ciências,
Sem matemática não tem nada. A música, por exemplo, Com certeza. Pitágoras, os O pitagóricos, grid. né? É. Pitágoras é o Então, meu... Pitágoras foi o cara que pai da matemática criou, e o pai da da música. matemática, o cara que criou a música, que normatizou, porque ele pegava uma corda, depois ele 2 oitavas acima, 2 abaixo, Donald aquela no história País da que vocês Matemática, conhecem, lembra? né? Hã? O videozinho do Donald no País da Matemática. É, eu passei essa semana pros meus alunos Eu de sexto sempre ano. passo pros meus alunos também. Eu passei, Eu passei pra eles. eu passei na esse vídeo pra vocês. quarta-feira. Eu não lembro. Isso eu O não que eu lembro. mais lembro é o tom, tom, semitom. É. Que por acaso É. tem a ver com a escala jônica. Isso. Eu ia Olha até lá. brincar, essa escala jônica que ele falou tem terça, sexta, sétima, Na quarta-feira, meus aluninhos do sexto E da escola, professor Rubens Moreira da Rocha em Santo André, um abraço pra todo mundo, meus queridos amigos. Amanhã eu tô lá, viu? Ó. Sábado, dia de Amanhã, reposição. e é que esse programa é gravado numa sexta-feira, É, galera. no só sábado pra eu tô avisar. lá, 8 horas, das 8 ao meio-dia, com os meus colegas professores. Lembra aquela frase? O que você faz da Então- meia-noite às 6? É isso aí. Então eu passei Donald no País da Matemática. Isso é clássico. É? Incrível. Eu passei pra eles ficaram fascinados porque ainda vem o retângulo de ouro. Sim. A regra do retângulo de ouro que você observa na pessoa, nos prédios, aquele negócio todo. E porque Pitágoras é o pai da... Não, Tales é o pai da geometria. E Pitágoras o pai da matemática. Ele fala de Fibonacci também Então, nesse é muito Fibonacci, legal. isso mesmo. Olha. Aí o que acontece? É, não, que agora Ah, professor que agora imagina é, história. isso aqui é com a Professor que gente. imagina história, a gente vai ficar até amanhã. Então o que acontece? Eu acabei indo para a educação e hoje eu atendo projetos com amigos. Então eu tenho vários projetos na área de política, na área de comportamento, na área de esporte, na área de música, que eu me engajo, né? Sim. Então eu tenho, assim, por exemplo, minha filha precisou de uma locução para um trabalho dela na faculdade, que era uma descrição narrativa de um museu. Eu fui lá, fiz a locução direitinho, vamos no ritmo, vamos fazer isso e tal. O trabalho tirou nota boa, foi elogiado pela professora, e aí eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Olha lá, o síndico. A brasa Ah, pra professor, minha sardinha. É coisa Eu de vou velho. começar a usar essa. Eu É uso coisa essa. de velho. A Eu uso brasa essa. pra minha Abraço pra minha sardinha, Você em que a usa essa? professora Eu uso fez essa. o Coisa de velho, seguinte né? comentário. Geralmente os áudios que descrevem museus, um percurso narrativo de museus, são chatos, são enfadonhos. Quem fez a locução fez uma coisa interessante que eu não parava de ouvir, não queria parar de ouvir. Então, me desculpem. Tá manjando do museu de ponta a ponta. O mercado está perdendo um bom profissional, mas a educação ganhou um ótimo professor. A gente deixa o contato aí pro mercado. Eu tô vendo aqui que também que o meu colega de profissão também é fera. Parabéns pro senhor. Obrigado. Mas Manja pra caramba. isso é legal. A gente falar de rádio aqui é legal pra galera ver que, mano, o meio do áudio, ele não é só música. Não, Só com música, certeza, né? muito. Só o seu Spotify aí. E posso falar uma coisa? Fale. As rádios, como os veículos de comunicação tradicionais, e graças a Deus hoje tem os podcasts, tem a internet. Eu sou de uma Essa época em cultura que da eu me rádio tá formei, voltando, né? eu me formei numa época que nós fazíamos tudo em máquina de escrever. Que não tinha, por exemplo, num jornal, você tinha uma linha de produção com inúmeros profissionais, inúmeros setores, e hoje eu edito um jornal inteiro, tipo Estadão, Folha de São Paulo, num computador. É só eu fazer texto, eu ter foto, tal, tudo mais. Então a coisa dinamizou muito. Ou seja, democratizou a comunicação. É. Sim. Antigamente, para fazer, por exemplo, na época do Pescadores do Brasil, a gente alugava para editar os programas uma ilha Playhack que era por hora e que era um preço, assim, descomunal. Então, com isso tudo, com a condição de edição e tal, possibilitou que a gente que não tem poder aquisitivo como esses caras têm, Claramente. né, possa fazer o seu produto, possa chegar no consumidor final. Sim. Isso E aí os veículos de comunicação estão todos hoje pela hora da morte. Eu tenho amigos meus que estão na Jovem Pan AM. Eu uma vez até consultei, será que não tem um empreguinho aí para mim e tal, tudo mais? Uns 2 anos atrás falaram, Monteiro, aqui foi feito um acordo da seguinte forma, eu não demito ninguém, mas eu também não contrato ninguém. E aí começaram a demitir depois de um tempo. Então tá assim. Era só 3 liberdade. dias assim, depois, hoje, você está 2 demitido. hoje, horas depois. Eu, por exemplo, era contratado sempre, eu não vendia publicidade para ter espaço. Eu era contratado como profissional. Eu tinha carteira assinada e tal. Hoje é tudo PJ. É.
Se você não for PJ, você nem passa da porta. É. E cada vez mais está difícil. Por isso que, para mim, eu digo que resiliência, hoje essa palavrinha tão usada para mim, é você se reinventar, é o que eu mais faço na minha vida, desde que eu me conheço por gente. Mas é isso. E é bom, porque a gente sai da zona de conforto. Zona de conforto não gera nada. Nada. gente. Nada, Com certeza. nada. Eu Pela evolução, a partir eu de falo fora bastante disso. sobre isso, inclusive pros alunos, né? Não sei se você... o quanto que você sabe, mas eles foram alunos do IAT. Eu sei que eles foram alunos, teus E- alunos, É, tal, tudo sim, mais, não sei. sabia se você sabia disso. Sei disso. E, sei. cara, e é bem isso que você falou mesmo. É engraçado quando você... É meio raro você conversar com professores, assim, né? E é legal como o professor sempre tem um mesmo DNA, assim. Eu Sim, vejo algumas coisas sim, da minha metodologia no que você contou, assim, É. achei isso bem interessante. Começando por essa coisa do Donald no País da Matemática. Nossa, Eu achei isso maravilhoso. bem legal. Mas essa coisa de você ir se reinventando mesmo. Porque, sei lá, há coisa de 2 anos atrás, eu era um professor de piano que dava uma aula particular de 1 hora, olho no olho, no aluno acabou. Certo. Um belo dia eu tava numa sala de aula com 8 pessoas que não são tecladistas, não são Ok. pianistas, nem alguns não eram necessariamente músicos, Tá. né? Baterias de black conhe- metal. É, pura. Não, bateristas são músicos. Mas pera aí. É. E aí eu tava com uma aula de 3 horas pra 8 pessoas. Imagina a mudança de realidade. Você fala, meu. E pra melhorar. Nesse dia específico, eu tinha um cara na mesma sala, assim. Tinha lá. Tinha um metaleiro, tinha lá um cara lá, tal, Certo. que já estudava um violão, não sei o que tal. Tinha um cara formado em regência e tinha um rapper na mesma sala, na mesma mesa. Caramba. Na mesma sala. Você fala, Bem eclética. bem tua- eclético, tua- bem tua eclético. sala. Legal pra caramba, por esse ponto legal, isso é mas troca de informação. como é que você faz o laço pra você ensinar uma coisa pra todo mundo? Aí é que a gente tem que rebolar. É aí que a gente tem que rebolar. É. E aí rolou. Tem que rebolar. E rolou. Sandy Júnior, no sucesso de agora. Cara, e foi muito louco, porque, cara, isso cria uma casca que você ensina qualquer coisa pra qualquer pessoa. E outra coisa, deixa eu contar uma coisa pra você que me E ele apaixona. desculpa te Ah. interromper, mas é uma coisa que você faz muito bem, mano. Então, Então, todos os parabéns, méritos a você, parabéns. porque Obrigado, você... obrigado. Não, tá Cara, aqui o você Obrigado, exemplo, conseguiu, ó, tá aqui o você exemplo, conseguiu dois caras. juntar um monte de turista na minha sala e conseguiu ensinar todo mundo, cara. Cara, Você conseguiu Isso é ensinar bom, teoria isso é musical, cara. É, mano, Pra mim, tá ligado? Eu só sabia Ó, que teoria musical era Eu vou te tuntar, falar uma tuntar. coisa. Eu vou te falar uma Tudo pra coisa. tudo, pra Era um tudo, pra Eu, desenho como de Tom, professor, fico Jerry, orgulhoso de ter um colega de profissão que faz isso. E ainda mais fez isso com meu filho, então eu te agradeço. Olha lá. Né, professor Não, do cara, meu filho. foi... Obrigado. E você sabe cara. o que acontece? É assim. A educação é um negócio assim tão fabuloso, eu me apaixono toda vez quando eu falo isso, que, por exemplo, eu trabalho em escola pública. Trabalho em escola pública de periferia. Sim. Então eu tenho inúmeros casos na minha vida de alunos que passaram por mim de comunidade e que eu tinha aluno, por exemplo, numa escola que eu dava aula lá em Santo André, uma das cidades mais bem desenvolvidas do Brasil, em que o aluno morava numa comunidade em que à noite passava rato no meio dele e do irmão. E aí você recebe esse menino que não tem muita atenção da família, porque o pai e a mãe têm que ralar pesado para poder trazer o pão para casa. E ele tem vários problemas de rejeição. Ele tem esse problema social, que ele chega, ele não tem uma roupa legal, ele chega muitas vezes sem tomar banho, e você tem que pegar essa criança e entender, de repente, por que ele se recusa a fazer alguma coisa. É. Sim. E você tem que trabalhar o cara. Sim. E aí você vira meio espelho. Tem alunos meus que falavam assim, professor, vinha depois me pedir conselho. Sim. E aí você tem que manter uma certa distância para não falarem besteira, que tem alguns idiotas que falam. E você, então, tem alunos meus, por Alguns exemplo, alunos idiotas que falam. alguns caras que falam, não Tô alunos, brincando. que eram garotos problemas e que eu consegui trazer para o meu lado Sim. e poder trabalhar esse lado. E você tem que ver o aluno como ser humano. É aquilo isso, que você falou. isso. Você tinha o costume de dar aula, olhava no olho do cara, fazia uma aula fechada. Não tem como você não ter empatia. Empatia, eu ia falar exatamente sobre Não empatia. tem como você não ter empatia e você não ser tocado por isso. Sim, e é um tipo de empatia que acaba se transformando assim, tipo, o aluno tá cansado por alguma característica da vida dele, ou alguma fase, Sim. alguma coisa e tal, o cara faz questão de, cara, é a aula do professor tal, eu vou. Exato. E eu sempre Sim, ouço sim. isso. O Flávio, uma vez, eu nunca vou esquecer disso, isso eu nunca te falei.
Vixe. Teve uma vez... Tan, 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 Momento tan. revelação. Teve uma vez que eu tava zoado, eu entrei na aula ruim, eu tava triste e tal. Aí o Flavião entrou mais cedo, né? Que eu sempre era o primeiro a chegar na sala. Sim. Eu sempre tava, antes do professor entrar Tá. no Zoom, eu tava lá. Aí, Sim, já na época do Zoom. já na época do Zoom, né? Porque a Pandemia. minha turma foi por causa da pandemia. Enfim. Então, eu tava mal porque minha avó tinha falecido e tava fazendo 1 ano que minha avó tinha falecido. Puta, eu lembro. Eu cheguei e falei, mano, eu não tô legal tal, hoje eu vou ficar um pouquinho mais quieto. Aí o Flávio falou, mano, pega isso daí e musicaliza, velho. Porra. Externaliza. Eu, mano, nunca vou esquecer isso, porque hoje eu só consigo lidar com meus problemas de ansiedade, meus problemas de depressão, por conta disso. Eu aprendi a musicalizar o que eu tô sentindo. Cara, que É louco. isso. E tem uma Isso história dessa também de externalizar, Ah. porque teve um exercício que você passou pra gente, que você fez um soundscape lá da cidade, você lembra? Sim. Que eu fiquei um puta beat foda Sim, pra jogar que você pra não postou fora. ainda. Não, mas vai vir. Pra Ó, jogar hein? pra fora E olha, por causa e do todo olha movimento- só como é movimento- que é a movimento- coisa. A gente recebe do aluno também. Sim, Com sim. certeza. A gente recebe, sabe o quê? Eu tenho um episódio assim, Salário. emblemático na minha vida de professor. Na escola que eu estou hoje, eu estava lá, anos atrás, e eu sou um professor durão, mas ao mesmo tempo carinhoso com a garotada. Vamos falar Eu sou nisso, durão cê é no chato, sentido, cê é chato. eu sou durão no sentido de que eu não vai falar palavrão na minha sala. Tá aqui é para estudar. Daqui não pode sair com dúvida. Quer me perguntar 200 vezes, eu explico as 200 vezes. E quando um briga com o outro, eu boto os dois e falo assim, ó, começou com indisciplina tal, tudo mais, vai pra diretoria que eu não tenho tempo para resolver problema, Poucos. aqui eu tenho que dar aula. Nossa, você tá me lembrando do Então, Quimicão. Então, Quimicão, mas... Aí o que aconteceu? Eu trabalhei com um prefeito em Ladário, que o Renato conheceu, o Zé Francisco Mendes Sampaio, que foi praticamente um pai para mim, um segundo pai. Fazia coisas para mim assim, eu era assessor de imprensa dele, o cara confiou no meu trabalho, quando alguns desacreditaram, e eu pude levar o pão para casa por conta dele. E esse cara teve um problema que foi câncer de pulmão. E a gente já tinha, eu sempre indo lá para Corumbá, para Ladário, visitando. Quando ele teve aqui internado, eu fui vê-lo no Sírio-Libanês, e ele pegou e eu ia vê-lo no outro dia, que ele ia ficar para fazer o tratamento. Foi quando desenganaram e, sem contar para ele, fizeram o seguinte: não, vamos levar para Campo Grande, a família toda sabendo, para que ele morra do lado da família. Naquele dia que eu recebi a notícia da morte, eu ia dar aula. E eu fui para dar aula, minha profissão. Cheguei lá, os alunos já chegou, ó, silêncio, chamada, tal. Cheguei, pessoal, silêncio, chamada. E um aluno percebeu que eu não estava legal. Aí virou para mim e falou: o que foi, professor? Eu contei o caso para eles. Falei: ó, gente, vocês não têm nada com a minha vida, vocês não têm que saber, só que hoje eu quero pedir um favor para vocês. Menos bagunça, mais trabalho aqui, porque eu não tô legal, porque morreu um grande amigo meu. Eu tinha 6 aulas para dar naquela tarde. Eu cheguei, o assunto correu entre os alunos, porque corre, rádio peão, Sim. corre rapidinho. Todo. Rádio peão. Como é que fala? A piada interna aí. Quebrou, tá ligado? Nossa, Rádio sério, peão quebrei. corre. Rádio peão corre. Resultado: quando eu soube, já estava todos os alunos para quem eu dava aula, que era 6º, 7º, 8º ano, estavam sabendo. E todos os alunos, independentemente da sala que eu ia, e outros também, porque eu encontro muito no corredor, eu tenho amizade Sim, com todo sim. mundo. Tem gente que não gosta de mim, eu até brinco assim, falo: gente, você não precisa gostar de mim, você precisa me respeitar. Brinco assim, falo: gente, né? Se quiser gostar de mim, beleza. Se não quiser, me respeite, porque aqui sou eu que mando e você vai ter que obedecer o que eu faço. Ó, lembra o Não Zagalo? Vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Aí eu sei que todos eles vinham: professor, tá legal, tá? Não, tá bem, gente, tá bem. Todos eles, foi o dia que eu mais tive produção em aula e que ninguém aprontou nada. Ah, era só No falar dia que- seguinte já aprontaram pra caramba. Era Desde só então, falar- toda desde semana então, morre um todo dia amigo. morre um, né? Estou no de dia luto até seguinte- então. Que nem no No estúdio, dia os caras matam a seguinte avó pra já- não pagar o estúdio, né? No dia, só pra você ter ideia, no dia seguinte eu entro no 7º ano E, na hora que eu entro tá um menino lá no fundo dando uma cadeirada no outro. Pau! O outro Eu mijando olho, no eu fiquei lixo. assim, cara, eu fiquei assim, ó. Fogo no meio da Eu tô entrando com a minha mala, eu fiquei assim. Ô, vocês dois aí. É porque ele falou da minha mãe. Não quero saber, É para. sempre da mãe, né? Desse jeito, tá? Desse jeito. Para! Cadeirada, cara. Para! Chamei o inspetor, os dois pra diretoria. E manda convocar pai dos dois, o responsável, que eu quero conversar com eles. Porque esse é o meu jeitão.
Aí foram pra diretoria, tal, tudo mais. Cara, Deve tem ter umas uma coisas assim oreiada ali que por- são, tem umas coisas que são assim. É Malucas, engraçado que por os exemplo. professores estão sempre por perto É. aqui, né? Teve na entrevista da semana passada, o menino tava falando, aí daqui a pouco ele tava falando, professor, não sei o que, tal. Com 10 anos de diferença, a gente É. teve o mesmo professor de física. Ah, isso é legal, isso é Ao legal. vivo, a gente descobriu ao vivo, assim. Certo, É isso é legal. sensacional, Isso é cara. legal. Muito E bom. aí eu tenho uma historinha rápida que eu entrei no 7º ano e uma menina. É assim, eu digo que eu tenho cara de privada. Porque toda vez que eu entro, todo aluno quer ir no banheiro. Então eu devo ter cara de privada, devo ter cara de, né, Eu de tenho alguma cara coisa. de privada. Por quê? Porque É. eu sou um merda. Eu ia pensar alguma coisa Também. assim. É, porque É. sem falar merda pra mim, eu ia pensar alguma coisa assim. Não, porque me vê, passa no banheiro, professor. E você tem regras, você não pode. Porque o cara quer sair da aula pra eu tenho um passear. truque um pouco diferente. Aí, na verdade, assim, não vem querendo ir no banheiro, mas assim, Sei. ontem, aconteceu ontem. Joga xadrez. É. Isso aí deve estar no cortes aí, já deve estar no cortes já. Tem o cardzinho aqui, né? Mas enfim. Hum. Ontem eles estavam com uma cara de sono. Assim, é que eu dou uma aula mais pesadinha. Certo, Uma aula de certo. 3 horas de teoria musical, os bichinhos saem mancando. É, na aula. meio Fritandinhos. Sai. sortinho. Teve Aí dia que os- até saí pra fumar porque não. Então, tava teve uma dando. vez que ele se irritou, ele saía pra fumar, porque ele tava Quando irritado. você espreme É. o cérebro, eles reclamam. Então. E existe uma reação do corpo Certo? que, quando tá com muita informação, o corpo dá um shutting down, assim. Sei. Tipo, dá um certo sono, uma coisa assim e tal. Sim, sim. E eu percebo quando eles bocejam. Certo. Quando o aluno começa a bocejar, eu falo, puta, pera aí. Vamos pegar um pouco mais leve que tá começando a fritar. É Certo. muito sério, isso é real mesmo. Sim. Eu Isso é reparo verdade, isso é verdade. E aí, assim, quando eu vejo que já tá todo mundo meio bocejando, assim, eu Ah, paro um pouco. Aí, tipo, eles nem percebem, mas eu, tipo, paro a aula um Certo. pouco, falo uma bobagem. eu faço também. Faço rir. Olha aí, ó. Olha aí, Quando a Pegamos Eu a faço técnica. Eu faço também isso. E aí, Conto tipo, uma piada, do tio quando do eu pavê. vejo que eles estão rindo, já sinto um brilho É. de novo, assim, no olhar deles. Vai, volta. Vai, acabou, volta. Certo. Aí eu vou tomar água. Tá. É, E eu vou tá porque eu certo. posso, eles não. Eles não, é. Mas Monteirão. E aí, só um detalhe. Aí eu entro lá e vou. Pessoal, silêncio, 40 capiroto na sala, né? Como diz aquele Diogo Almeida, capiroto baby. 40 capiroto baby ali na sala, esperando pra te fritar. E aí uma menina sentada aqui. Gente, silêncio, eu quero que todo mundo ouça a chamada, porque senão vai ficar com falta, tal, tudo mais. Aí a menina fala assim, número 1, Joana da Silva. Tá. Número 2, tal. Quem tem água? Com a garrafinha assim. Alguém tem água? Ô, menina, por favor, silêncio, eu tô fazendo a chamada. Tá bom, professor. Número 3, número 4, número 5. Quem tem água? Para, eu tô pedindo pra você parar. Sexto, sétimo. Quem tem água? Eu gritei, a Sabesp. Aí, professor, o senhor tá sendo grosso. A classe inteira cai na gargalhada. Falei, é verdade, a Sabesp tem água. E ela é a única que tem água. E se você perguntar mais uma vez, eu vou te mandar pra Sabesp. Antes vai passar pela sala do diretor. Eu era um aluno muito. Ficou quieta. Eu era bem retardado quando eu era aluno, assim. Tipo, os meus professores todos vão pro céu. Porque Eu se os fosse, meus na também, minha, também, se um fosse pouco. na minha época, tipo, quem tem água? Olha, água mineira. Água mineira. Eu já ia mandar essa, Esse certeza. era eu. Eu era o músico, o cabeludo, o Certo, músico da é. sala, assim. Tipo, a Não, galera do meu eu- colegial me vê assim, fala, meu, você não mudou nada. A gente se formou em 2005, você é a mesma Só tem um pessoa. pouquinho mais de testa. Um pouquinho, É, um pouco mais de o tempo. tempo é Mas, cara, tipo, inexorável. não é. Sim, mas, cara, tipo, igual. Retardado igual, cabelo igual. Tipo, Meu, e é muito doido isso, porque assim, eu na época de escola, eu não era uma pessoa que gostava muito de frequentar as aulas. Eu Eu até sei, ia pra eu escola. sei, eu sei. Eu até ia pra escola, mas eu não gostava muito de frequentar as aulas. Mas é uma coisa que eu me arrependo. Estudem, crianças. É isso. Mas, Monteirão, falar aqui com você o negócio, cara. Diga. Você trabalhou em rádio há muito tempo, rádio, Sim. música, programa, ia ter aula, ouvinte, faça aula aqui. Ok. Aula MT. depois a gente fala sobre o IAT, Depois galera. a gente fala sobre o IAT. Monteirão, fala aí pra gente, cara, 3 figuras que você... que a gente já tá chegando agora na nossa reta final do Tá. programa. Ok. 3 figuras que você, do meio da música, que você entrevistou e foi inesquecível. Então eu vou contar 3 episódios. O primeiro, Belchior.
Esse é Olha lá. Belchior. Começou bem, hein? Belchior é assim, Começamos com eu muito bigode. fazia a Rádio Metropolitana, fazia faculdade de jornalismo e era profissional da rádio. E de repente chegou lá o Paulo Magrão, que eu não vejo há muito tempo. A última informação que eu tive é que o Paulo Magrão é cunhado do Mano Brown, do Racionais, Olha lá. e é o empresário Mano do... Brown, queremos você É o aqui. empresário do Mano Brown. Os Eu não caras sei. chegaram nem pode- nem Eu pode não sei pai, se- né? Vamos com eu não sei se o calma, Paulo vamos com Magrão- calma, que eu não tenho nem estrutura Eu não pra esse sei, do Mano Brown, eu né? não sei se o Paulo Magrão Aulas, separou da irmã do Mano Brown, vai saber, né? A gente não sabe hoje. Mas eu não sei se ele continuou, mas um grande produtor me procurou lá, caiu na minha mão, lá em Mogi, e ele produziu o Belchior. O Jorge Melo, que é outro cara que veio junto com o Belchior de lá do Ceará, Capinã, essas figuraças. Uhum. E eu conheci o Belchior. E conheci o Belchior pelo telefone, nos meus programas. Então, convencionou-se assim. Todo local que eu ia, toda emissora de rádio, todo jornal, eu tinha pauta com o Belchior. Eu propunha, ó, tem show. E aí, eu cheguei aí num show no Teatro Itália do Belchior, ser recebido por ele de uma forma carinhosa pra caramba. Pô, obrigado, aquele jeitão dele, o bigodão e tal, obrigado. E cheguei aí uma vez na casa dele também. Assim, foi uma tarde show de bola. Jorge Melo também. Aí, Jair Rodrigues, meu amigo irmão. Cara. Meu amigo irmão. Deixa Que te- quando morreu deixa também que fiquei pare, muito mal. deixa te galar, Do jeito que ele cara, morreu, né? Que foi vai. encontrado na sauna, lá morto e tal, lá em Cotia. E o Jair foi isso também. Aí tem uma historinha com o Jair, que o Jair chega do Uruguai e eu tô tentando ele para uma entrevista lá na Rádio ABC, num programa que eu tinha de sábado à noite, para ensinar os estagiários como apresentar programa, chamava Resumo da Semana. Ligo para casa dele, que tinha o telefone dele. A empregada já me conheceu, o seu Monteiro, o seu Jair chegou agora do Uruguai e tal, foi fazer um show lá no Uruguai e ele pediu, o senhor quer falar com ele? Tá, aí foi lá, voltou, falou assim, ele pediu pra avisar o senhor uma coisa. Eu falei, o quê? Ele disse que tá dando uma cagada, já o senhor liga pra ele. Já o senhor liga pra ele. Eu falei, tá bom, tomei um susto. 20 minutos depois liguei, ele me chamava de nego velho. Ô, nego velho, como é que você vai? Eu falei, tudo bem, Jair. Como é que você tá? Eu falei, pô, Jair, o que é? Cheguei agora, fui no banheiro dar uma cagada. Eu falei, pô, você precisa falar isso pra mim? Você precisa falar isso pra mim? Não, pros Um nível de amigos a gente fala intimidade, que né? quando vai dar uma cagada, quando vai fazer xixi, quando vai fazer as coisas. E era um grande amigo. Ó, a voz de Deus tá escrevendo tudo ali. Tá Certeza escrevendo, que vai voz de botar um Deus. emojizinho Voz de... de Deus, tome nota. Aí, Voz de Deus tá aí anotando outras tudo ali. duas figuras que eu considero assim, iconológicas, com quem eu tenho amizade, que você viu também, o Almir Sater. Olha só, hein? O Almir, Sater, cara. o Almir é assim. O Almir, Violeiro ele... de mão Almir cheia. Sater tem história até no Cova Rasa, se vocês quiserem. Olha lá, Cova Rasa é a banda dele. Ah, é? Legal. O Almir, uma vez eu entrevistando ele, eu perguntei assim, Almir, você... Sobre rock and roll, ele falou, cara, eu sou roqueiro. A música sertaneja é rock and roll. Eu sou roqueiro, eu sempre curti rock, eu toco rock, Olha só. mas eu faço música regional que tem a Toma ver essa, com rock. vocês dois aí. Né? E aí o Almir é assim, a primeira vez que eu conheci o Almir, pessoalmente, estava fazendo Ana Raiz é Trovão. Eu dirigi a Rádio Mauá, que era uma rádio pequena, que hoje é da Rede Católica de Rádio, a Milícia Imaculada, e teve um festival da música Carrefour, que foi no pátio do Carrefour em Santo André, na Vila Humaitá. E eu fui entrevistá-lo para a rádio, entrei com ele ao vivo, tal, tudo mais, e entrei ao vivo na rádio, fiz amizade. Depois eu acabei indo para o cerimonial da Prefeitura de Mauá e eu apresentei o Almir numa festa junina que tinha atrás na Prefeitura de Mauá, dava 40 mil pessoas. Apresentei o Almir, apresentei o Negritude Júnior com o Netinho no O Ira, auge. né? Você chegou Tudo a- O produzido Ira eu pelo apresentei. Presente. Apresentei o Paulo Ricardo RPM, com quem eu tive um atrito feio. Mandei ele para Mas, aquele lugar, né? Mas tudo bem. Ele me ofendeu. A voz de Deus tá rindo ali, ó. Ele me ofendeu, eu briguei Canetando o com juiz ele. do jogo ali, ó. Aí, o que acontece? Aí o Almir vai lá dar o show, fala assim, você é aquele cara da rádio, né? Sou. E aí, mais umas 2 ou 3 vezes eu encontrei com o Almir. Apresentei Nisita Barroso, apresentei Renato Teixeira, apresentei várias figuras aí, na época do cerimonial da prefeitura. Donizete, apresentei Sai Guarabira. Pô, caras jogos assim brabos que do eu sertanejo. curto, caras que eu curto. Sertanejo, Né? sertanejo, né? Sertanejo, Não, sertanejo Mas sertanejo Sai não é Guarabira não é verdade. sertanejo, é MPB, né?
Ah, também. Sai Guarabira, pô, pelo amor que de você Deus. falou alguns Sai nomes. Guarabira e Zé Rodrigues. Inesita. né? Inesita Inesita Barroso, a mestre Inesita Barroso. Caramba. Maravilhosa. Inesita. Da hora, hein? Né, maravilhosa, foi professora de folclore na UMC, na Universidade de Mogi das Cruzes. E aí o que acontece? Aí o Almir, quando eu vou para Corumbá, para dirigir a Rádio Clube de Corumbá, o Almir tá sempre lá. O Almir tem fazenda ali perto de Corumbá, é pantaneiro, tal, tudo mais. E aí, Festival América do Sul, que é um festival que foi criado lá, que até hoje tem, o Sudeste conhece pouco do festival. Festival que, por exemplo, levava 14 bis, não. MPB4, Quarteto em Si, Pô, eu vi shows. Eu vi um show do Carlinhos Brown nesse. Carlinhos Brown. Maravilhoso. Por exemplo, shows que esses eu não entrevistei tanto. Esse eu entrevistei, que é um chapa, assim, um cara de uma educação, tal, Jorge Aragão. Olha só. Cara, eu sou fã do Jorge. Ele pegou, fui entrevistá-lo antes pra rádio, antes do show. Ele falou, nego velho, é o jeito dos caras, né? Nego velho, dá pra você me entrevistar depois porque eu vou entrar no show? Dá. Eu voltei pra ele dar uma entrevista e gravar uma vinhetinha pra rádio. Aqui é o Jorge Aragão, eu tô na rádio tal, Que tal, legal. tudo mais. Ele pegou, na hora que eu cheguei ali, ele tava descendo o palco com dificuldade, porque ele é bem gordo, pediu pra se apoiar, eu subi lá, ele apoiou em mim, aí ele veio. E aí, gostou do show, cara? O que você achou? Eu falei, porra, Jorge, legal, tal, tudo mais. Ó, eu vou atender um pessoal da família dele que morava lá no Pantanal. Aí quando eu entrei, ele falou, vem cá, você vai comer comigo, vai tomar uma cerveja, se quiser, tal. Eu gravo pra você. Fiquei com ele 1 hora, cara, batendo papo com ele e com a banda. Outra banda que eu entrevistei lá, que nesse mesmo festival, Cidade Negra, com o Tony Garrido, com todo o pessoal. Aí, Martim da Vila, que é outra figuraça. Só nata da música brasileira, né? Só. Martinália. Martinália é um show de bola, cara. Ao Todo mesmo mundo tempo, produzido pelo... Russão, sem ao dúvida. mesmo tempo, uma Vamos bater figura, no próximo episódio quantas pessoas que ao ele citou mesmo aqui. que tempo, eles- uma figura no show da Martinália, eu não sei se eu posso falar aqui, no show da Martinália nos recebe ali no palco, passando o som, chega pra gente e fala assim, tava o pessoal todo da imprensa, rapaziada, eu sou menina de favela, eu não tenho frescura, senta aqui, vamos conversar. Boa. Todo mundo entrevistou ela na boa, tal, tudo mais. À noite no show aqui, eu vou mandar um alô pra vocês. O pessoal da imprensa, ela parou o show, falou do pessoal da imprensa. Aí eu sou grandão, falei, o grandão ali da rádio, aquele negócio todo. Aí, no mesmo dia, tinha uma outra cantora que ia se apresentar no outro palco. Aí eu chego pra produção e falo assim, e ela vai dar entrevista pra gente? Só um minuto, Monteiro. Aí a produção do festival chega, ela falou que não dá entrevista pra rádio de cidade pequena. Falei, tá bom, se ela não dá entrevista pra rádio de cidade pequena, eu não vou entrevistá-la e nem vou cobrir o show dela. Tá? Aí o pessoal meio que me seguiu na onda, tal, tudo mais. Isso era 2 da tarde. 4 da tarde, ligam desesperado pra mim e pros outros. Olha, ela disse, porque falaram da repercussão. A própria Martinália tá no meu hotel e falou, não pegou bem pra você. Ela pegou e quis. Eu não fui. Ninguém foi entrevistá-la, ninguém foi no show dela. Ficamos no show da Martinália. Pô, ela é chapa. Com certeza, Não, com certeza. Né? Com certeza. Ela é chapa. Isso daí é. E aí quando o Jair Rodrigues foi lá pro festival, que a gente se encontrou, tal, levei ele na Bolívia no dia seguinte fazer compra, tal. O Almir me encontra, quando eu fui encontrar como é que fala mesmo? O Jair, o Almir me encontra no hotel. Aí o Almir falou assim pra mim, ô Paulista, tu anda mais que notícia ruim. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, tô dirigindo a rádio assim, pô, que legal, tal. Aí começou a dar entrevista lá na rádio direto. Onipresente e onisciente. Né? Porque é uma figuraça. O Almir Sater é assim, um cara encantador, Queremos ele velho. aqui, Que então. legal. Cara Pô, já encantador. pensou Com que certeza. legal? Já pensou que legal? E Almir uma das Sater, perguntas- Se esse programa chegar em você, somos muito fãs. E ó, Muito uma das mesmo. perguntas Venha, que eu lembro venha. que eu fiz no festival lá em Santo André. Que eu tô vendo, tô vendo. voz de Deus. No festival lá em Santo André, eu lembro disso, ele fazia na Raiz é Trovão, e eu perguntei pra ele na coletiva, eu falei assim, você tá falando que ele disse que ele tava estudando menos, porque ele tava fazendo novela. E aí eu falei, e aí, o que que isso acontece? Ele falou, a música, ela é uma mãe boa, mas ela é cruel e ela é severa. Quando você largar ela, ela te larga também.
Então hoje, por exemplo, eu tento fazer alguns acordes na viola, não tô conseguindo porque eu não tô treinando. Então eu tô esperando terminar a novela para voltar só a ensaiar. Música ficar bem. egoísta. Eu faço show, mas eu não faço com a perfeição quando eu tô fazendo só música. Sim. Então, Então, o cara tem uma avaliação muito legal. Então, agora, com essa frase maravilhosa, infelizmente, galera, Estamos chegando Estamos nos chegando nossos aos momentos nossos finais. Que aí, peninha. né? Johnson. Gostei tanto disso aqui, cara. Monteiro, considerações finais sobre a nossa entrevista. Olha, primeiro eu quero agradecer cada um de vocês Pô, a gente aqui pelo agradece convite. Me sinto envaidecido, sinceramente. Eu digo sempre o seguinte, eu sempre vou ser o repórter de rua, eu sempre vou ser o cara do rádio, eu sempre vou ser o cara da televisão, ou seja, que ama a comunicação. Quero entregar para vocês aqui Opa! esse como ele livro. vem. Onde é que eu, Olha onde é como que- ele vem. Eu sou escritor também, esse é o meu terceiro livro, Traição de Sangue, no ritmo de romance. O primeiro foi um de jornalismo investigativo, o segundo de crônicas e o terceiro, primeiro romance da minha carreira como escritor, um pobre Olha a escritor. Netflix. Então tá Aí aqui, se Netflix. quiserem transformar a história da minha família, A esse na locadora capa vermelha, sou né? eu, esse na capa sou eu, Schuften. foto da minha filha mais velha, Gabriela Schuften Monteiro, entra- Olha aí lá. né? Que foi feita na volta de uma festa da pizza, numa papagaiada que eu fiz. Esse charuto Esse aí não era nem um charuto, charuto, era um Ele é tá um perfume. perfume. Mafi. É um perfume, Ah, é eu o não fumo, Cuba. tá? É o É o Cuba. Cuba. Eu não fumo. Eu não essa fumo, capa gente. Aí tá bem mafioso Eu não italiano. É. Ó, Ó, muita é o piada. seguinte, eu não Mostra aqui fumo pra câmera. e eu não bebo, porque Deus é tão sábio que eu não suporto pra bebida câmera. alcoólica, porque se eu bebesse eu seria insuportável. Mas Deus sabe o que faz, né? Sou louco, mas mais ou menos. Então, esse é o livro, tô entregando um pra cada um de vocês, espero que vocês Obrigado, gostem, Muito obrigado. tá? A Quem voz quiser de o livro, Deus. procure o Renato, procure o pessoal aqui, né? Chama na DM Tá? aí no Instagram. Chama arrasta aí. pra- Arrasta pra Arrasta cima. E aí, Arrasta pra Renatão, você frente. cuida dessa história. Mas o caso é o seguinte: obrigado a vocês pelo convite. É sempre um prazer falar de comunicação. É sempre um prazer dividir as poucas histórias que eu tenho, que foram construídas com muito suor, com muito sacrifício, com muito, né? Deixando os filhos em casa. Modestamente Porque falando é poucas, assim, né? porque é assim. Vida de repórter e depois de professor também é complicado. Eu sei que eu perdi muita coisa da infância dos meus filhos. Porque eu tava na rua ralando pesado. Ele sabe. Vamos lavar roupa, vamos Mas lavar eu roupa. olho com orgulho, porque é um cara do bem, e é um Tá cara seguindo o seu legado, competente. de uma certa E forma. tá com seguindo, certeza. isso aí me envaidece pra caramba. Então, parte de pra filmar, vocês, eu sei que não. obrigado. Contem comigo naquilo que eu puder ajudá-los, tá? Naquilo que a gente puder fazer juntos. Obrigado. E mais uma vez agradecer a Deus por estar vivo e principalmente nessa época de pandemia, gente, É. Se que cuidem. já é um luxo estar vivo. Eu digo sempre para meus alunos, eu digo sempre para quem me pergunta, que é assim: a pandemia existe, o coronavírus é sério, a Covid, porque o coronavírus, porque é o vírus, então artigo masculino, a Covid, artigo feminino, porque é a doença, né? A gente não deixa de explicar, é claro. Mas é assim, tá matando. Eu outro dia virei para a avó do Renato, para minha mãe, peguei o meu Facebook e soltei uma expressão minha. Foi assim, depois eu pensei, falei, cara, eu falei isso. Falei, mãe, eu tô de saco cheio. Falou, por quê? Porque eu pego de 10 publicações, 11 é morte de amigo. Eu tenho perdido muitos amigos queridos para essa doença maldita. Tenho perdido gente. Eu tô vacinado com as 2 doses da Lembrando Coronavac. aqui, galera, todos estamos vacinados, seguindo os Sim, protocolos, sim, sim. todo Isso. mundo testado aqui. Isso todo mesmo. mundo- Temos álcool em volta eu de tô tudo aqui. vacinado, Vocês não tão eu vendo. uso minha máscara, eu dou aula. Na minha escola, o ambiente é seguro, porque os protocolos estão sendo seguidos Uhum. e cada professor exige. Mas vamos prestar atenção nos protocolos de saúde, vamos, ter cuidado, porque a vida é preciosa pra caramba. Verdade. E eu tô preocupado com outras pessoas, porque se pegar a tal da Covid ou o tal do coronavírus, eu sei que a vacina vai fazer o meu quadro ser um pouco mais, mas não vai ser de hospitalização. Porque eu já falei pra tua mãe, Renato, que se um dia, Deus me livre, eu fosse hospitalizado e fosse entubado, era contar os dias para ir pro cemitério, porque eu não tenho estrutura física para aguentar aquela Não, só a porrada estrutura toda. Física, Não, mas não tem estrutura Não tem física para estrutura aguentar física, aquilo. sou eu, né? Para aguentar aquilo. Só a capa da gaita. Então, se cuidem, gente. É doença, é sério, a ciência tá aí para isso.
Vacina boa é a que tá no braço, pode ser de um ou de outro. É isso. É uma Aí, ó. idiotice esse negócio. Sommelier É de uma vacina. Não, pelo e amor outra de Deus, coisa, é meu uma truta. idiotice. Ele fala assim: a vacina vem da China, a vacina vem da Índia. Atenção, senhores e senhoras telespectadores. Toda vacina, o IFA é da China, é do Oriente, Pam, pam, pam. é tudo igual. Tudo igual. Um abraço pra Dominante todo com mundo. 13º. Um abraço pra todo mundo. Obrigado, viu, gente? A gente agradece A aí. gente agradece. Tem alguma rede social que você quer passar pro pessoal aí de seguir? Tenho minha rede Por social. favor. Monteiro Neto Garcia, Monteiro sem I, Neto com 2 T's, tá aqui. Garcia, arroba. E aí é o arroba, eu não sei, gente. Eu uso essas coisas, A mas. gente vai colocar aqui embaixo. eu sou ruim. Ele A usa o gente- TikTok. Eu uso o TikTok? TikTok, Aí, ó. cara. Você Moderno, já viu o TikTok? moderno. Eu tenho até um bigode que eu comprei postiço. É absurdo. Que eu faço é uma absurdo. imitação do É Belchior em vergonha homenagem ao alheia. meu amigo. Boa. Eu faço umas 2 ou 3 dancinhas, não danço Não. muito porque eu sou gordo, então eu não danço, eu me remexo muito. Mas eu faço uns negócios legais. Eu faço negócios legais. Ah, a minha rede do TikTok é formada por seguidores quem? Meus alunos. É isso. Aí bomba. Até Não, porque se não mano. seguirem, Não, tomam nota desculpa. baixa. Olha lá. Desculpa. É muita vergonha alheia. Mas, galera, siga Flávio Salim, como te acham? Olá. Então, Flávio Salim, procura lá. 2 L's, N de navio. Olha lá, e não é o Salim Faramaluf. Nossa. Salve o Salim, Flalim. né? Sabe Salim, o Salim, Salim está não, Salim sai eu. Salim, fazemos qualquer negócio. Salim, temos o Estamos Teclas aí, Ideia? Teclas Ideias, tem Omnicode, tem Cova Rasa, tem meus outros projetos aliados aí ao Se Liga Nesse Som. Quem quiser curtir um synthwave, quem quiser aprender teclado ou piano, Olha quem aí. quiser ouvir um heavy metal, só procurar nas redes aí. Eu vou procurar o Cova Rasa, Ô, porque pra mim a procura. melhor banda do mundo é AC/DC. Opa, muito bom. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Heavy metal? Não é heavy metal? Não tem nada a ver. Não tem nada a Tem ver. nada a ver? Não tem nada a ver. Mas é heavy metal de boa Contamos qualidade? histórias. É boa qualidade? Sim. Então tá bom, É tô nessa. aqui que acabamos. Eu jurava que ele ia falar que a sua era a melhor banda do mundo, mas é o AC/DC. Gente, como é que eu vou falar que é a melhor banda do mundo se eu não conheço? Eu quero conhecer. Quebrou o menino aqui. Desculpa, a vida não é um jogo, mas eu perdi, galera. Eu perdi tudo. Tudo Percussa Z. Então, onde que te encontram depois dessa pérola? Gente, Vamos lá em todas as redes sociais, lucas.zanzini e Eliantos Audiovisual. Tá aí jogando as peças nas ruas. Olha lá. E só pra vender meu peixe também, saiu o cover hoje do Gustavo Neri aí, ó, que Olha eu produzi, aí, que a Eliantes grande produziu. Neri. Então dá uma olhada lá, há tempos, Gustavo Neri, cover do Legião aí, tá? Renatinho, suas redes. Minhas redes, mano, Renato M. Garcia _ no Instagram. Tem também a nothingmatters.prod, que é minha produtora de podcasts e de audiovisual em geral. Então, se você quiser aí fazer um seu podcast, E Com não certeza. esqueçam, E não demais. esqueçamos aí também de citar, menção honrosa aí, a Escola de Música e Tecnologia. IAT, O que agora IAT que acabou, acabou sair de passar. do slide. Mas o Instituto de Áudio e Tecnologia, que está ensinando aqui, no nosso curso do IAT, que está aqui também no The House. Ensinamos aí desde Music Business, teoria musical, mixagem, é um curso masterização. completo aí pra você que Um quer curso produzir. completo. Temos aqui veteranos aqui do IAT. Vai passar pelo trote. Vai raspar a cabeça. Então... não necessariamente. Não necessariamente. Cabeça fica Vai raspada raspar a com cabeça sim. Então, mais uma vez agradecendo aí também ao IAT e ao The House por todo o apoio que tá rolando aqui também. Também agradecemos aqui a Sala Harman Pro por toda a estrutura que está sendo usada aqui para fazer esse podcast. Então, basicamente é isso, galera. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. E só mais um parênteses, as redes do Se Liga Nesse Som também, Se Liga _ Nesse Som no Instagram e no Twitter. E qualquer rede aí você procura Se Liga Se Nesse liga Som. Procura Se Liga Nesse Som nas Que redes. você vai se ligar nesse Tamo som. junto. Olha E se só. liga Olha nesse lá. som, hein? Voz Se de liga nesse Deus, quer podcast. falar alguma coisa? A Ele voz falou de que Deus é isso falou, apenas. aí é isso apenas. Então, se é isso apenas é isso. E finalizando, Muito obrigado aí. beijos a todos. Beijos a todos. Até o próximo EP. Até, galera. beleza, hein? Falou! Valeu. Tamo Valeu. nessa.